No início da colonização do Brasil, após 1530, o governo português não estava disposto a investir muitos recursos econômicos na colonização do Brasil. O governo português decidiu transferir essa tarefa para a iniciativa particular. Sendo assim, em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, ordenou a divisão do território brasileiro em 15 grandes porções de terras, chamadas de capitanias ou donatárias, e as entregou a pessoas que se habilitaram ao empreendimento, os chamados capitães ou donatários. Como havia sido nomeado pelo rei, o donatário era a autoridade máxima dentro da capitania, e com sua morte a administração passava para seus descendentes. Por esse motivo, as terras eram chamadas de capitanias hereditárias. O vínculo entre o rei de Portugal e os donatários era estabelecido em dois documentos básicos: a Carta de Doação, que conferia ao donatário a posse hereditária da capitania, e a Carta Foral, que estabelecia os direitos e deveres dos donatários relativos à exploração da terra. Os donatários tinham alguns deveres e direitos. Entre os principais direitos dos donatários, em destaque estava o de criar vilas e distribuir terras, chamadas de seis-marias, a quem desejasse pudesse cultivá-las, exercer plena autoridade judicial e administrativa, escravizar os indígenas considerados inimigos, obrigando-os a trabalhar na lavoura, e receber 5% dos lucros sobre o comércio de pau-brasil. Entre os deveres, o donatário estava obrigado a assegurar ao rei de Portugal 10% dos lucros sobre todos os produtos da terra, o quinto dos lucros sobre os metais e pedras preciosas que fossem encontrados e o monopólio da exploração de pau-brasil. Nessa divisão de direitos e deveres, o rei de Portugal reservava para ele os melhores benefícios que a terra poderia oferecer. Já as despesas necessárias à obra colonizadora ficavam por conta dos donatários. Do ponto de vista econômico, poucas capitanias progrediram e obtiveram lucros, como Pernambuco e São Vicente, sobretudo com a produção de açúcar. As demais capitanias não prosperaram em decorrência de vários fatores. As terras eram muito extensas e os donatários geralmente não tinham dinheiro suficiente para explorá-las. Muitos perderam o interesse pelas capitanias, acreditando que o retorno financeiro não compensaria o trabalho empenhado e o capital investido na produção. Alguns nem chegaram a tomar posse de suas capitanias. Os colonos também tinham de enfrentar a hostilidade dos grupos indígenas que resistiam à dominação portuguesa. Para muitos índios do litoral, a luta era a única forma de se defender a invasão de suas terras e da escravidão que o conquistador lhes queria impor. Havia também problemas de comunicação. Separadas por grandes distâncias e com as precárias condições dos meios de transporte da época, as capitanias viviam isoladas entre si e em relação a Portugal. Uma viagem de navio da Bahia a Lisboa, por exemplo, levava em média 2 meses. Além disso, nem todas as capitanias tinham solo propício ao cultivo de cana-de-açúcar, produção que mais interessava aos objetivos da coroa e dos comerciantes envolvidos no comércio colonial. Restava aos donatários a exploração do pau-brasil. Nessa atividade, porém, a participação dos donatários nos lucros era muito reduzida, o que contribuiu para diminuir o interesse pelas capitanias. Apesar dessas dificuldades, o sistema de capitanias lançou as bases da colonização, estimulando a formação dos primeiros núcleos de povoamento, como São Vicente, em 1532, Porto Seguro, 1535, Ilhéus, 1536, Olinda, 1537 e Santos, 1545. Contribuiu também para preservar a posse das terras e revelar as possibilidades de exploração econômica da colônia. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foram as capitanias hereditárias. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço, fique com Deus. What?